O que estávamos conversando antes de entrar ao vivo, Larry? Pelo que você entende, uma guerra vai acontecer entre o Irã e os Estados Unidos. Qual é a sua opinião sobre as últimas ações dos Estados Unidos? It's difficult to figure out what Donald Trump is doing. É difícil entender o que Donald Trump está fazendo. Por um lado, com sua reunião com Bibi Netanyahu na quarta-feira, ele disse: "Ei, não, vamos negociar, vamos dar uma chance à paz." Certo, ele disse isso. Mas nos bastidores, decisões estão sendo tomadas. Uma implantação significativa de caças F-35 da Força Aérea dos Estados Unidos está sendo enviada neste fim de semana para o Oriente Médio. Agora, se você está negociando de boa fé, por que está fazendo isso? Também há conversas agora, ele mencionou outro dia, de que haviam ordenado que um porta-aviões se preparasse para ser enviado. E então surgiram relatos na mídia de que o que estava estacionado na costa da Venezuela havia recebido ordens para ir para o Oriente Médio. Mas agora isso mudou, porque, pelo que soube, eles têm alguns problemas a bordo desse porta-aviões. Mas ainda assim, os Estados Unidos estão tentando aumentar sua força. O que não faz sentido para mim é que eles basicamente têm dois vetores de ataque. Supostamente, vão atacar pelo mar, o que significa o grupo de ataque de porta-aviões no Mar da Arábia, ao largo da costa do Irã, que é capaz de lançar operações a partir do Abraham Lincoln. Eles têm um esquadrão de fuzileiros navais com 10 F-35s, e se estiverem voando em modo furtivo, ou seja, com todo o armamento guardado dentro do avião, em vez de pendurado nas asas, eles têm um raio de combate de cerca de 600 milhas. Agora, esses navios, pelo que me disseram, estão posicionados a 1.000 milhas da costa. Certo, se você tem um raio de 600 milhas e está a 1.000 milhas da costa, ainda faltam 400 milhas. Então vamos supor que eles aproximem os navios para cerca de 100 milhas da costa. Eles ainda conseguem voar apenas cerca de 1/3 do caminho até Teherã, então o alcance deles é muito limitado. Esse é o primeiro ponto. Depois, os destroyers, os 3 destroyers que estão lá, carregam um contingente de mísseis. Normalmente, se não estiverem realizando um ataque terrestre, eles levariam cerca de 96 mísseis Aegis para a defesa aérea. Mas como desta vez será um ataque terrestre, eles vão carregar cerca de 50 mísseis Tomahawk, o que os deixa com algo entre 36 e 46 mísseis de defesa aérea. Certo, vamos fazer as contas. Se tiverem um míssil vindo em direção a eles a partir do Irã, um míssil antinavio, eles vão disparar 2 mísseis do sistema de defesa aérea. Bem, se você só tem 36 ou 46, vamos considerar 46. Isso significa que podem resistir a 23 ataques antes de terem que recuar. O que acontece para lançar um ataque em chame com 50 mísseis e drones? Boom, cara, eles ficaram sem munição. A capacidade de se defender acabou no primeiro dia. E os F-35 baseados em terra estão voando. Ontem tivemos relatos na imprensa de que eles pousaram na base aérea na Jordânia, aquela em que os Estados Unidos investiram muito dinheiro. Certo, de lá são aproximadamente 900 milhas até Teherã. De novo, o alcance é de 600 milhas, isso em linha reta. Mas em teoria eles não podem voar em linha reta, porque tanto o Iraque quanto a Arábia Saudita disseram aos Estados Unidos: "Vocês não vão sobrevoar nosso território." Então surge a questão, os Estados Unidos simplesmente vão dizer a eles: "Dane-se, nós vamos fazer isso e vocês não podem fazer nada a respeito?" Isso é possível. Mas aí surge a questão: como reabastecer esses aviões? Sim, podemos enviar todos os aviões-tanque, mas onde eles vão ficar posicionados? Porque, segundo relatos, os chineses forneceram aos iranianos um radar com alcance de 700 quilômetros, ou seja, cerca de 400 milhas. E é mais ou menos nessa distância que eles precisariam ser reabastecidos, a cerca de 200 milhas da fronteira iraniana. Então, do ponto de vista militar, isso não faz sentido. Essas pessoas são malucas.
Mas vou encerrar com isso. Desculpe pelo desabafo longo. Eu participei e ouvi um vice-almirante aposentado. Depois eu te conto, e também ao coronel Wilkerson, fora do ar, quem era na terça-feira. I'll tell you and Colonel Wilkerson off air who it was on Tuesday. And Esse cara estava falando sobre como nós simplesmente iríamos voar até lá e destruir todos os mísseis balísticos no Irã. E como ele tinha sido convidado para essa conversa por alguém, eu não quis deixá-lo constrangido na frente do grupo. Mas imediatamente pensei, nós não conseguimos deter os Houthis depois de 7 semanas, com 2 porta-aviões, 4 destroyers e um cruzador. E agora vamos entrar no Irã, que tem uma defesa aérea de verdade, uma força aérea de verdade, e é 9 vezes maior que o Iêmen. E vamos encontrar todos os mísseis balísticos deles e destruí-los? Loucura. Pura loucura. Desculpe o desabafo. Sim, ótimo. Coronel, qual é a sua opinião sobre o que o Larry acabou de dizer? Bem, eu tenho uma visão um pouco diferente porque passei 4 anos planejando essas coisas no SINCPAC dos Estácios quando era o comando mais importante. E então, incidentalmente, fornecíamos a todos os outros comandos, incluindo o comando europeu, mas principalmente o comando central, todas as suas forças. Elas passavam por nós para chegar até eles naquela época. Há todo tipo de reabastecimento disponível para voos que partem de porta-aviões. Não apenas grandes aviões-tanque da Força Aérea, mas também aviões-tanque da Marinha, 2 ou 3 dos quais ficam no porta-aviões acompanhando os aviões. Eles podem se reabastecer relativamente rápido e também despejam seu combustível bem rápido, especialmente, me disseram, nunca vi isso pessoalmente, nos F-35 e nos F-15 de longo alcance. Então, o reabastecimento que temos, se for, digamos, 60% ou 70% do necessário, é suficiente para sustentar operações por um bom tempo. Não para sempre, mas pelo menos para os ataques iniciais. A segunda coisa que eu diria é que essa linha de 1000 milhas me lembra da linha, e tenho certeza de que provavelmente se baseia em critérios semelhantes, que tínhamos no Pacífico quando planejamos cumprir o Oplank 1001, que era essencialmente defender o Japão contra a União Soviética, mas precedido ou iniciado por um ataque na frente ocidental. Tínhamos 11 ou 12 porta-aviões, e às vezes 15, que saíam para o mar, e nenhum deles cruzava a linha de 1000 milhas até receber autorização. E isso era, por assim dizer, uma decisão do chefe do Estado-Maior Conjunto e possivelmente até do secretário de Defesa. Possibly even Secretary of Defense decision to do that. It didn't have to go to the president, but it did have to go to one of Não precisava ir até o presidente, mas tinha que ir para uma das autoridades que chamávamos de Comando Nacional, o presidente e o secretário de Defesa. Eu me recuso a usar guerra. Não é da minha religião usar essa palavra. Então, nós prevíamos o número de porta-aviões que poderíamos colocar em operação e a qualquer momento, provavelmente com manutenção e outras coisas, eram 7 ou 8. Perderíamos cerca de 50% deles ao cruzar aquela linha, porque, a partir desse ponto, os soviéticos tinham submarinos que podiam nos atingir. Eles tinham mísseis rasantes que podiam nos atingir, e tinham mísseis realmente rápidos que vinham mergulhando sobre nós e podiam nos atingir. E tinham bombardeiros. Então sabíamos que íamos perder porta-aviões. Não acho que isso seja muito diferente agora, considerando a alta tecnologia que, me dizem, o Irã possui em alguns de seus mísseis balísticos, especialmente os de alta velocidade. Então podemos prever a perda de um porta-aviões. Não me importa o que o vice-almirante ou quem quer que seja tenha dito. Podemos prever a perda de um porta-aviões. E isso significa 5.000 pessoas na água. E como mencionei antes, tivemos um almirante que escreveu um artigo realmente corajoso, não faz muito tempo, na revista Proceedings, onde ele disse: pessoal, se um porta-aviões for atingido seriamente, e houver 2.000 mortos quase imediatamente, e digamos, outros 2.000 na água, e o restante em situação indeterminada naquele momento, pensem na Segunda Guerra Mundial e nas cenas que vocês viram. Fogo, água e todo esse tipo de coisa.
fire and water and all that sort of stuff. We don't have enough escort ships and berth space to pick Não temos navios de escolta ou espaço de atracação suficientes para resgatar os sobreviventes. Não fizemos nada a respeito disso desde que aquele almirante escreveu aquele artigo há cerca de 3 anos. Na verdade, nossos grupos de ataque estão ainda menores agora. Então isso está cheio de problemas, como o Larry indicou. Mesmo que tudo saia meticulosamente perfeito nas 2 ou 3 primeiras ondas, ainda assim está cheio de problemas. Tudo que o Irã precisa fazer é resistir, causar o máximo de desgaste possível e depois simplesmente atacá-los. E eles vão fazer isso, eu acho. Estou convencido de que vão. I'm convinced they will. Yeah, let me add, maybe, Sim, Colonel deixe-me Wilkerson acrescentar. has some insight Talvez o into Coronel this. Wilkerson tenha alguma percepção sobre isso. Então, se você faz um cruzeiro, sabe, você embarca no navio, eles têm botes salva-vidas e recebem instruções sobre como entrar e sair deles. Da última vez que verifiquei, os destroyers e os porta-aviões não têm um monte de botes salva-vidas empilhados nos parapeitos para evacuar a tripulação caso algo aconteça. Isso está correto? In the event that something happens. Is that correct? Yeah, and these ships are so clean now. E esses navios estão tão limpos agora, especialmente os DS e os contratorpedeiros de escolta. Estão tão limpos que mal dá para colocar 20 pessoas nos convéses. E se você estivesse em um mar agitado, acabaria perdendo essas pessoas de qualquer jeito se elas estivessem no convés, a menos que estivessem acorrentadas a um canhão ou algo assim. Esse almirante realmente enfrentou críticas por ter escrito aquele artigo, mas ele foi corajoso e o escreveu. But he was courageous and he wrote it. Well, and why I mentioned the other admiral. Bem, o motivo pelo qual mencionei aquele outro almirante de quem eu estava falando é porque ele reflete muito do pensamento nos altos escalões do governo. Eles fizeram uma série de suposições, subestimando as capacidades iranianas e aparentemente ignorando o que Rússia e China estão fazendo para fortalecê-las. E é isso que me assusta pra caramba. O fato de haver pessoas pensando assim, achando, sim, podemos fazer isso e vai dar certo. Sabe, é como aquele provérbio que diz que o orgulho vem antes da queda. In Proverbs, it was the line, pride goeth before the fall. Yes. That's another. Sim, essa é outra dimensão completamente diferente também, como o Larry está sugerindo. Acho que a China poderia fundar todos os porta-aviões no norte do Mar da Arábia, realmente acho. Se quisesse de verdade e tivesse o fator surpresa a seu favor. Eles simplesmente não têm defesas contra esses mísseis super rápidos. Exatamente. Exactly. E esses mísseis? Quem os tem, Larry? O Irã os tem? Does Iran have? Russia? How about Que a Rússia? Iran, last I counted on just O Irã, da última vez que contei, só o Irã tem acho que um total de 18 tipos diferentes de mísseis balísticos, de curto alcance, médio alcance e alguns de longo alcance. Então eles podem facilmente atingir, sabe? E além disso, eles têm mísseis de cruzeiro e drones. Quero dizer, eles têm mísseis de cruzeiro e drones que podem percorrer mais de 1.500 milhas. Então, mesmo que estejamos a 1.000 milhas da costa, eles podem nos alcançar. No mas por seturi sinfwirtresenzer na harmonia. even they can reach that air base in Jordan. If so, and I'm sure they're not sitting back ignoring this buildup. E tenho certeza de que eles estão simplesmente sentados, ignorando esse acúmulo. No mínimo, tenho certeza de que os chineses e os russos estão mantendo-os informados. Certo, você tem um novo esquadrão chegando. Entenda que um esquadrão da Força Aérea deve consistir em cerca de 24 F-35s, chamados F-35A. A Marinha opera o F-35C. Mas digamos que eles tragam 180 F-35s. Você não está mobilizando isso apenas como demonstração de força. Acho que há uma intenção clara de tentar mais uma vez enganar os iranianos, fazê-los baixar a guarda e então tentar acabar com eles. Não acho que haja dúvida de que os iranianos teriam muito trabalho, especialmente se a Rússia e a China simplesmente ficassem de braços cruzados sem fazer nada. Israel também vai estar atacando pesado. Israel tem vários F-35, além de muitas outras aeronaves. E pelo que entendo, temos fornecido aviões-tanque para eles há bastante tempo.
Há cerca de uma década, eles mal tinham aviões tanque. Agora, pelo que sei, eles têm uma frota considerável de aviões tanque que nós emprestamos ou vendemos para eles sem informar nada ao Congresso, exceto aos republicanos. Então eles teriam muito com o que se preocupar, mas acho que nós também teríamos. O ministro das Relações Exteriores do Irã concedeu uma entrevista à RT, Russia Today. Eis o que ele disse sobre o ataque ao Irã. E se eles atacarem e se usarem meios agressivos, qual seria então a sua estratégia de retaliação? Nós nos defendemos. Como? Você sabe como? Você atacaria as bases dos Estados Unidos nos países do Golfo? Atacaria destinos ativos e instalações dos Estados Unidos no sistema time, de lei. E diz rangs in it with proprietary staff tamjang? Eu sou. Não estou desconfortável. A única questão é que não quero expressar algo que não quero que aconteça. Claro, sou um homem de diplomacia. Sou um homem de diálogo. Sou um homem de negociação. Todos me conhecem. Já fiz isso no passado e posso fazer de novo. Não sou um homem de guerra, é claro. Sou eu mesmo um veterano de guerra. Sim. Meu país e nossas forças armadas estão totalmente preparados para qualquer eventualidade, mas minha preferência é a diplomacia. Sim. Talvez tenhamos que adicioná-lo a Lavrov e Wang Yi. When I was in Iran and talking with top officials. Quando estive no Irã, conversei com altos funcionários, pessoas próximas a Araghchi. Não falei com o próprio Araghchi, mas conversei com o vice-ministro das Relações Exteriores. Eles sentem o mesmo. Não gostam da situação, mas veem o ataque se aproximando. Precisam fazer algo. Mas você não vê esse tipo de esperança nos círculos militares ou de inteligência iranianos. Eles dizem que a guerra está chegando, 100%. Nada além disso. Não veem outro desfecho, porque observam o que está acontecendo na Ucrânia com as negociações. Dizem que é só isso que se pode ver, é só isso que se pode entender. Nada vai sair das negociações com o governo Trump. É por isso que acreditam que uma guerra com os Estados Unidos vai acontecer. Coronel, o senhor acha que neste momento específico, e o senhor mencionou o quanto os Estados Unidos estão preparados para atacar o Irã, e eu sei o quanto o Irã está preparado, porque conversei com muitos deles lá. O senhor acha que Netanyahu está alcançando o que quis alcançar por tanto tempo? Na minha opinião, ele queria chegar a este momento. Só saberemos disso quando as bombas começarem a explodir, porque é isso que Netanyahu quer. Um dos meus maiores medos é que Trump, no último minuto, ou chegue a algum tipo de acordo diplomático que ele aceite, ou fique com medo do que Larry e eu estávamos acabando de discutir, e os avise de que usará uma arma nuclear. Ele não apenas atacará de forma convencional, mas quando as coisas derem errado para ele, e vão dar, ele usará uma arma nuclear. Desta vez não será uma ameaça. Ele já fez ameaças antes, e foi assim que conseguiu que Trump autorizasse os ataques subsequentes com B-2. Ele estava absolutamente decidido a realizá-los, porque ainda não havia usado uma arma nuclear, e planejava usá-la na Flórida, o principal alvo. Eu não duvido disso nem por um minuto. Não duvido que ele repetiria esse processo, e não duvido, além disso, que ele o usaria se Trump o deixasse na mão. Então onde estaríamos? Acho que isso seria o começo do fim para muitas coisas na região, e talvez para muitas coisas em metade do mundo, porque aí teríamos iniciado um conflito nuclear. Larry, Nima, deixe-me só acrescentar mais uma coisa. Continuo ouvindo esses rumores, e tenho certeza, e o Larry provavelmente pode dar mais detalhes sobre isso, mas tenho certeza de que a Arábia Saudita tem um acordo com o Paquistão. Nem tenho certeza se as armas, pelo menos parte delas, se não um conjunto completo, já não estão na Arábia Saudita.
I would be surprised in this set of circumstances right now. Eu ficaria surpreso nas circunstâncias atuais se o Irã não tivesse algo assim, seja algo criado por eles mesmos e escondido ou obtido do Paquistão. Lembro-me de lidar, e já disse isso muitas vezes, com a rede de Akia Khan. Os paquistaneses, especialmente no ISI, praticamente veneravam Akia Khan porque o seu mantra era, com certa legitimidade: todos esses desgraçados que não são islâmicos têm a bomba atômica. A bomba atômica também vai para alguns países islâmicos. E, claro, o Paquistão foi esse país. Ele é chamado de pai da bomba no Paquistão. É como se fosse o projeto Manhattan deles. E eu não discordo da lógica deles do ponto de vista puramente militar. Sim, há muitas pessoas que te odeiam e têm armas nucleares. Talvez você devesse ter algumas também. Maybe you ought to have a couple. Yeah, on that point. Sim, sobre esse ponto, uma entrevista de mais de 10 anos atrás com o ex-oficial de operações da CIA, Dewey Claridge, voltou à tona. Eu conheci o Dewey. Ele criou o Centro de Contra-Terrorismo e esteve à frente do programa dos Contras por um tempo, antes de Alan Fierce. E ele disse, há mais de 10 anos, que a Arábia Saudita tinha armas nucleares que haviam sido dadas a eles pelo Paquistão, porque a Arábia Saudita havia ajudado a financiar o Paquistão. Agora, isso gerou alguma resistência. Nosso amigo Ray McGovern disse, eu não acredito nisso. Mas na semana passada, quando Rick Sanchez estava em Teherã, ele entrevistou o ex-comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, que reiterou, sim, não, a Arábia Saudita tem armas nucleares, então eles as têm. Agora a questão é, como eles as entregam? So they have them. Now the question is, how do they deliver them? That's a whole nother issue. Yeah. But Essa é uma questão completamente diferente. Mas veja, essa é uma situação volátil. Um dos pontos que venho destacando é essa recente obsessão de Israel em eliminar a capacidade de mísseis balísticos do Irã. A história que nos contam sobre a Guerra de 12 Dias foi: o Irã mal conseguiu nos atingir. Sim, derrubamos 90% dos mísseis deles. Bem, se vocês derrubaram 90% dos mísseis, por que estão tão ansiosos para se livrar deles? Porque, na realidade, eles não derrubaram 90% coisa nenhuma. Se você considerar a proporção de que apenas 10% passaram, então, ok, sim, você é professor de engenharia, tem formação científica, vou te dar um teste de matemática aqui. 458 prédios em Tel Aviv foram danificados. in Tel Aviv were damaged. So if they shut down 90%, Então, se eles derrubaram 90% e apenas 10% passaram, quantos eles atiraram? 458 passaram. Então, isso significa 4.580 mísseis, certo? E o que é fascinante é que se você for e usar qualquer um dos motores de busca com inteligência artificial e perguntar, bem, quantos mísseis passaram? Todos repetem a propaganda israelense. Ah, não foi nada. Derrubamos 90% e o dano foi mínimo. Mas o divertido é quando você começa a contestar esses motores de IA e diz, ei, vocês estão cheios de besteira, e começa a digitar outras informações, eles voltam meio envergonhados, dizendo, ok, você tem um bom ponto, eu não tinha olhado por esse lado. Mas o meu ponto em tudo isso é que Israel sofreu danos significativos nessa guerra de 12 dias. Israel suffered significant damage in that 12-day war. And I think Iran foolishly E eu acho que o Irã, de forma tola e estúpida, interrompeu a guerra. Eles deveriam ter continuado, deveriam ter prosseguido até forçar Israel a se render. E eu acho que eles poderiam ter feito isso com seus mísseis balísticos. As estimativas ocidentais, as estimativas de inteligência, soam como as mesmas pessoas que escrevem sobre os russos. A Rússia está ficando sem seus mísseis Iskander, só tem suprimento para uma semana. Eu não acho que a inteligência ocidental tenha a menor ideia de quantos mísseis o Irã possui, porque eles estão subterrâneos. E sabe, Alastair Crooke disse que há pelo menos 57 locais diferentes espalhados pelo país. Então é por isso que acho que estamos prestes a cutucar um ninho de vespas e vamos acabar sendo picados. and we're going to get stung. Well, we're talking about things that scare people. Bem, estamos falando sobre coisas que assustam as pessoas. E eu não duvidaria que nossa comunidade de inteligência não soubesse absolutamente nada sobre isso, porque muitas das pessoas com quem lidamos na época já se foram,
morreram, se aposentaram ou o que for. Mas tínhamos um problema sério com a RPDC, e esse problema permeava todo o complexo de inteligência. Ninguém estava lidando com isso, nem mesmo no INR, onde eu acho que tínhamos as melhores pessoas de toda a comunidade de inteligência. Não conseguíamos descobrir se a Coreia do Norte havia ou não desenvolvido a capacidade. Sabíamos que eles tinham um míssil balístico, sabíamos que funcionava, sabíamos que tinha alcance, sabíamos a telemetria, tudo sobre ele quando era disparado e testado. Mas não sabíamos se eles haviam combinado a tecnologia da ogiva em que estavam trabalhando com o míssil. Isso é realmente fundamental. É muito difícil de fazer e é muito caro e muito técnico. Você precisa ser realmente inteligente para saber o que está fazendo. Quero dizer, lembro-me de todos aqueles informes e então, de repente, eles conseguiram. Adivinha quem estava no Irã ao mesmo tempo? A RPDC. Eles estavam trabalhando com o Irã, não apenas em mísseis balísticos, mas também na possível adaptação de uma ogiva nuclear a um míssil balístico. Então, nesse sentido, os Estados Unidos têm um ponto, talvez a Europa também tenha, em relação aos mísseis de longo alcance. Se isto é, eles já fizeram o trabalho, mas ainda não desenvolveram a ogiva, ou o componente à base de plutônio ou urânio, seja lá o que for. Mas quem sabe? É por isso que digo que essa é uma situação muito perigosa. E o Larry acabou de dizer, você poderia dizer o mesmo sobre a Arábia Saudita. É uma situação muito perigosa. It's a very dangerous situation.